Língua Portuguesa. Redação. Livro C. Lição 5, Aula 1. Olá, meninos! Vocês sabem o que aconteceu comigo ontem à noite? Eu tive um problema com meu telefone celular. Meu telefone celular estragou. E como eu não tinha outro telefone que eu pudesse usar, eu fiquei pensando em como fazer para buscar ajuda. Não tinha manual de instruções. Hoje em dia, eles não vêm mais com os aparelhos eletrônicos, porque você pega as instruções ou ali no próprio aparelho, ou então... Foi aí que eu me lembrei. Você pode pegar pelo computador, pela internet. E aí eu fui pesquisando, até que eu encontrei ajuda. Eu não consegui resolver meu problema, mas, pelo menos, eu consegui o telefone da assistência técnica. E depois da aula, vou levar o meu telefone para lá para identificar o problema. Ai, tomara que eles resolvam na hora. Bom, amanhã eu conto para vocês se deu certo. De vez em quando é até bom, né, a gente ficar sem o celular. Eu aproveitei para ver um filme que eu queria ver há muito tempo. Na vida, meninos, é assim. A gente aprende a transformar limão em limonada. E nem precisa de liquidificador para fazer isso, não é mesmo? Redação. O nosso tema de hoje é texto do tipo informativo. Como dar as informações de uma maneira clara e objetiva. Nós já fizemos várias redações sobre isso. A leitura dessa lição foi sobre liquidificador e vocês analisaram o manual de instruções. Vocês observaram tudo que o pessoal da empresa pensou para redigir o manual. As normas de segurança, os cuidados, as peças, como montar, como operar. A professora ajudou vocês a entender porque cada item desses era importante. E vocês viram também o quanto é importante pensar na pessoa que vai ler. Tudo o que ela precisa saber. Tudo que pode dar errado. Não basta pensar só no que vai dar certo. Pegue, abra, lava, monta, liga e opera. É preciso pensar também em problemas que podem acontecer. Cuidados que a pessoa pode não saber ou não ter. Desligar da tomada, por exemplo, ou que pode ou não pode molhar. É a mesma coisa de quando vamos ensinar uma pessoa a ir de um lugar a outro. Nós precisamos explicar com clareza o que a pessoa precisa fazer. Vire à direita, mas é a direita dela. Loja Curió. Esquerda? Direita? Quando vir a placa da loja Curió, virar à esquerda. Mas à esquerda de quem? Eu tenho que me colocar do ponto de vista da pessoa, da outra pessoa. E é sempre assim quando a gente quer se comunicar, falando ou escrevendo. Para quem? Quem vai ler? O que a pessoa sabe sobre o assunto? Como ela vai entender ou interpretar o que eu vou dizer? Hoje nós vamos treinar um pouco tudo isso que nós aprendemos. E nós vamos treinar pensando em objetos e ações que a gente conhece muito bem, que a gente está acostumado a fazer e que a gente faz todo dia. Bom, nós vamos começar com uma atividade bem simples, como usar a carteira. Essa carteira que a gente usa todo dia na sala de aula.
Vamos usar uma carteira como referência, esta que vocês estão vendo. O que nós precisamos fazer antes de começar? Isso mesmo, nós precisamos pensar naquelas nossas 4 perguntas de sempre. Ou podemos também incluir outras perguntas, se alguém lembrar de alguma coisa ou uma pergunta importante. O que? Para quem? Por quê? Como? Vamos começar pelo começo, como sempre, não é mesmo? O que estamos fazendo? Sobre o que nós estamos falando? A gente sempre começa do que sabe ou do que a gente precisa saber. Vamos lá. Nosso assunto é a carteira. O que acontece com as carteiras da sua escola? O que você já observou nesses anos todos que você frequenta a escola? Você sabe de onde elas vêm? Como elas são feitas? Elas são bem tratadas na sua escola? Ou são maltratadas? Como é tratar bem uma carteira? E como é tratar mal? Como é aguentar o peso de tantos meninos o dia inteiro? E esses que não param quietos? Já pensaram na minha vida? Como é ser uma carteira? Já pensou em ficar aqui no meu lugar? Ver o outro chegando? Como é que você chega na sua carteira? Chega e dá bom dia? Faz um carinho? Muita coisa para a gente pensar, não é mesmo? Como usar a carteira? O que vamos escrever sobre como usar a carteira? Tem muito assunto, não é mesmo? Nós vamos pensar nos outros itens e depois a gente volta. O que? Como usar uma carteira? Para quem? Para quem? Para quem nós vamos escrever, meninos? Vamos escrever para nossa turma. Para as pessoas que usam a carteira na escola. O que? Como usar uma carteira? Vamos pensar mais. Para quem? Para nossos colegas, outros alunos que usam a carteira. Para quê? E para que vamos escrever? Qual o nosso objetivo? Para que escrever sobre uma carteira? E você? E você em casa? Já pensou sobre isso? Tem alguma coisa que a gente não sabe sobre como usar uma carteira? O pior é que tem, não é mesmo? Tem gente que maltrata a carteira, tem gente que não senta direito. Como é? Gente que gruda chiclete na parte de baixo da carteira? Eca, que nojo! O que precisamos dizer? Para ensinar a usar, para ensinar a cuidar. Para lembrar dos cuidados. Vamos ver o que nós já anotamos. O que? Como usar uma carteira? Vamos pensar mais. Para quem? Para nossos colegas, outros alunos que usam a carteira. Para quê? Para ensinar a usar, para ensinar a cuidar, para lembrar dos cuidados. Como? E o que falta? Como nós vamos apresentar o que lemos? Vamos pensar antes de responder. Que tal a gente olhar os modelos de texto que nós estudamos nessa unidade, para ver qual seria o mais adequado? E se nenhum servir? A gente pensa em outro legal. Pensar é conosco. A gente é bom nisso. Normas de convivência escolar. Esse é um texto de normas. Que tal a gente escrever normas sobre como usar as carteiras? O que vocês acham? Pode ser? Talvez? Normas sobre como usar a carteira.
Então, meninos, como seria esse texto? Sentar direitinho no meio da carteira. Não colar chiclete embaixo da tampa da carteira. Legal, professora. Normas pode ficar legal. E que tal a leitura da página 16? Faça um fóssil. Esse modelo serve? Ele também é um texto de instruções. Como fazer um fóssil. Como usar uma carteira. Pode ser. Mas é muito sério, não vai chamar atenção. Precisamos pensar em alguma coisa diferente. E que tal escrever uma receita, como na página 26? Como usar uma cadeira. Ingredientes: um corpo de menino bem levinho. Modo de usar: sentar direitinho com as pernas para baixo. Pode ser legal, professora? Pode chamar atenção, mas temos que pensar para fazer direito. E um texto desse tipo, da página 38? Esse também é um texto de instruções. Como jogar, como usar sua carteira. Para que idade? 6 a 10 anos. Quantas pessoas sentadas? Uma de cada vez. De que precisamos? Um corpo. Como é que... Pode ficar engraçado. Temos muitas opções, não é mesmo? Vamos decidir agora? Ou nós vamos conversar mais um pouco sobre o assunto e depois a gente decide? O que já sabemos que nós queremos? Vamos anotar. É para dizer como usar. Um texto do tipo procedimento. É para alunos como nós. Precisa chamar atenção. Pode ser engraçado. Vamos deixar isso em aberto. Deixar em aberto significa deixar para decidir depois. Vamos conversar mais sobre o assunto. O que precisamos dizer? O que os alunos precisam saber? O que eles já sabem? O que eles não sabem? O que eles sabem, mas não fazem? Opa, professora, repete isso aí, por favor. O que eles sabem, mas não fazem? É isso aí, todo mundo sabe o que deve fazer. Todo ano a professora explica e lembra. Saber todo mundo sabe, mas sentar direito, cuidar da cadeira, não é todo mundo. Eu sei do que vocês estão falando. E a carteira sabe muito mais do que nós. É ela que sofre, não é mesmo? Mas vamos pensar no que realmente é importante. Vamos ver. A carteira, ela foi feita para aguentar peso. Sim, ela foi feita para vocês, para os alunos. Ela pode até reclamar de um ou de outro, mas ela existe para isso. Então, vamos pensar no que realmente é importante para o aluno e para a carteira. Eu vou dar algumas dicas. O aluno precisa ficar na mesma posição o dia inteiro? Claro que não. Ninguém aguenta. A gente muda de posição de vez em quando. O aluno deve ficar na mesma posição o dia inteiro? Para escrever é de um jeito, para ler é de outro. Para ouvir o professor ler é de outro. Para reunir em grupo é de outro. Vocês se lembram da leitura que fizeram sobre o liquidificador? Quem escreveu o manual? Foi uma pessoa qualquer? Não foi, não é mesmo? Foi uma pessoa que entende muito bem sobre duas coisas. E quais são essas coisas? O liquidificador. E as pessoas que iam usar. Tem gente sem noção, nem sabe que não pode colocar o dedo na tomada. Isso mesmo. Quem escreve um manual de instruções precisa pensar muito nesses dois aspectos. O que dizer, o que é importante, como isso funciona e para quem dizer. Conhecer bem a pessoa
para dizer o que é importante, o que é perigoso e como evitar o perigo. Portanto, nós precisamos de cuidado. Nós somos as pessoas. Somos especialistas em ficar sentados, não é mesmo? A gente fica sentado durante várias horas do dia. E antes de dizer para os outros como a gente deve fazer, nós precisamos entender um pouco sobre o corpo humano. Esse corpo que vai ficar sentado muitas horas na cadeira. Nós começamos falando da carteira. Ficamos morrendo de dó dela, não foi? E com razão. Carteiras às vezes sofrem muito. Mas nós temos que pensar também no nosso corpo, em como ele é. Corpo em pé. Este é o nosso corpo em pé. Ficamos a 90 graus. Em pé é o mesmo que ereto. Pernas eretas, coluna ereta, pescoço ereto. Corpo sentado a 90 graus. Esse é o nosso corpo sentado. É assim que ele deve ficar sentado. Cabeça e tronco eretos. Quadril a 90 graus. Pernas eretas. Pés no chão. Esse é o nosso modo de usar. O corpo deve ficar assim, como se a gente fosse um boneco. Costas retas encostadas nas costas da cadeira. Pernas na horizontal. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre o nosso corpo. Posição natural. Espinha alinhada. 3 curvas anatômicas. Cervical, cabeça. Tórax, meio das costas. Lombar. Essa é a nossa posição natural. A espinha ela fica alinhada, em linha. O corpo não é 100% reto. É ligeiramente curvado. São as curvas anatômicas. Nós temos uma inclinação na altura do pescoço, chamada de cervical. Tem a ver com a cabeça. E nós temos uma curvatura no meio das costas, que empurra o nosso peito para frente, nosso tórax. E temos uma curva bem na base das costas, a curvatura lombar. 3 ligeiras curvaturas. E é isso que nos dá equilíbrio, que mantém nosso corpo na posição natural. Quando nós estamos sentados, nós precisamos cuidar para não atrapalhar esse equilíbrio natural. Precisamos entender as regras básicas sobre o funcionamento do corpo. Bom, até aqui vimos como funciona o corpo em pé e sentado. Serão as mesmas regras? O que é importante ter cuidado? Exatamente, a coluna. É a coluna que sustenta o corpo e ela deve ficar sempre quase reta para segurar bem o tronco e para segurar bem a cabeça. Aí está o segredo. Esse é um assunto muito especializado. Quando nós tratamos do corpo humano, não podemos sair por aí dando palpites. Temos que conhecer bem o assunto. E o assunto aqui é anatomia, o conhecimento do corpo. Meninos, eu busquei informações de boa qualidade para compartilhar com vocês. Vamos ver? Ao sentar-se, as costas devem estar eretas, os ombros para trás, os glúteos encostados na parte posterior da cadeira. Falar é fácil, não é? Mas é preciso treinar muito. Vamos nos lembrar disso na hora de escrever as instruções. Precisamos treinar, habituar, vigiar sempre para não adotar uma postura errada. Eu trouxe mais detalhes para a gente entender bem o que acontece com o nosso corpo.
e para entender como nós devemos ficar sentados. Vejam só o que eu anotei. Distribuir o peso. O peso deve estar distribuído entre as 3 partes do corpo. Quando você fica sentado de um lado, o peso desse lado sobrecarrega um dos quadris. Você pode não sentir na hora, mas se faz isso durante muito tempo, vai deformando o corpo. Formar ângulos de 90 graus, braços e pernas. Isso nós já vimos como é. Respeite a curva da lombar. Atenção! Espinha ereta não é 100% reta, é um pouquinho inclinada. Afastar as pernas. A gente não fica com as pernas juntas, elas ficam um pouquinho separadas, de forma leve, natural. Ombros para trás. Olhar para frente, sem precisar mexer muito o pescoço. O rosto deve estar na posição horizontal, nem inclinado o tempo todo para baixo, nem para cima. E por último, quando virar, virar o corpo inteiro, não só o tronco. Esse é um hábito importante. Se for só um minutinho, tudo bem, mas ficar virando de lado muito tempo ou com o pescoço virado pode dar dor depois. Os músculos ficam cansados, machucados. Isso é o que precisamos fazer. E essas são as razões pelas quais precisamos nos sentar assim. Nós precisamos saber disso para ensinar como as pessoas devem sentar-se. Mas nós não precisamos escrever isso. O que nós precisamos escrever ou desenhar são as informações práticas. Como fazer? Só que para fazer isso nós precisamos saber a razão. Precisamos saber a razão para ter certeza de que estamos ensinando as coisas corretamente. E um lembrete importante. A gente fala da coluna o tempo todo. A coluna é uma peça só, um órgão. Mas sabiam que ela tem partes? As 2 partes importantes são a coluna lombar, nas costas, e a coluna cervical, que chega aqui, até o pescoço. E é disso que nós temos que cuidar. É sobre isso que o nosso manual de instrução precisa se concentrar. Bom, mas antes disso, vamos rever de outra maneira o que nós falamos até aqui. Vamos ver como a gente deve ficar sentado? Posicione os quadris o mais próximo possível ao encosto da cadeira. Mantenha os ombros para trás e as costas eretas. Pés no chão e joelhos na altura dos quadris, ou um pouco abaixo. Coluna lombar e cervical devem estar apoiadas. Vamos ver agora então como a pessoa deve ficar quando está sentada corretamente? Observe como a pessoa deve ficar sentada. Sentar-se 90 graus. Para trás, o mais encostado. Apoiar no ossinho do cóccix. O quadril fica um pouquinho para frente. Curvatura lombar leve e ombros para trás. Evitar a corcunda. As costas um pouco inclinadas. Braços apoiados em cima dos braços da carteira. As pernas ligeiramente afastadas. Pés apoiados no chão ou apoiado no outro tornozelo. Quando nós damos uma instrução, a gente sempre deve dizer o que fazer. Mas há momentos em que é necessário dizer o que não fazer.
O que vocês diriam então no negativo? O que não fazer quando a gente fica sentado, quando nos sentamos? Então, Não cruzar as pernas. Não ficar deitado na cadeira. Não ficar segurando. Não apoiar a cabeça com o braço na hora de escrever. Não escrever com a cabeça encostada na mesa e o braço dando volta na cabeça. muito bem, meninos. Vejam quantos nãos vocês escreveram. Não cruzar as pernas. Não ficar deitado na cadeira. Não ficar segurando o pescoço com o outro braço. Não apoiar a cabeça com o braço na hora de escrever. Não escrever com a cabeça encostada na mesa e o braço dando volta na cabeça. E vocês podem justificar tanto não? Por que não podemos nos sentar dessa forma? A coluna fica torta. Machuca a coluna, depois dá dor. Meninos, este é um grande desafio para todos nós. Uma coisa é saber o que fazer. Outra coisa é ter o hábito e a disciplina para fazer. Vocês leram a história da Cecília e do Pedro? Vocês se lembram? Explicar os passos de balé até que dá para explicar. A Cecília, inclusive, demonstrou. Mas fazer, adquirir prática, isso precisa de muito treino e precisa ficar vigiando sempre. Nós temos que pensar nisso quando formos escrever o nosso cartaz. Mas por hoje, vamos parar por aqui. Resumo da aula. Hoje nós aprendemos 3 coisas importantes. Nenhuma delas era novidade, mas aprendemos a pensar melhor sobre elas. A mais importante, postura para sentar-se. Como é importante sentar-se com a postura correta. E como é a postura correta. Como se sentar corretamente e como não se sentar corretamente. Nós aprendemos tanto que vamos até escrever alguma coisa sobre isso. E a segunda coisa importante? Ponto de vista. Nós aprendemos a pensar um pouquinho mais sobre o ponto de vista. O nosso ponto de vista. Eu estou aqui. Vou virar à direita. O ponto de vista do outro. Ele está ali. Vai virar à sua direita, à direita dele. Para escrever bem, precisamos sempre pensar em quem vai ler. E para escrever instruções, precisamos pensar muito mais sobre isso. E finalmente, aprendemos a tratar coisas sérias com brincadeira, com ironia, com graça. Dever de casa. Redação livro C, página 62, exercício 23. Vocês vão fazer o exercício 23 da página 62. Leiam o comando com atenção. É para escrever apenas as 4 primeiras instruções. Assim, a gente vai treinando para escrever nosso trabalho sobre a postura na carteira. E atenção! Verbos no imperativo. É isso. Até a próxima!